Eu acabei de alterar o firmware para o Tasmota. Isso aqui mede consumo. Será que a leitura vai continuar correta ou eu preciso ajustar alguma coisa? Vamos descobrir? Vem comigo. Para realizarmos este comparativo e termos certeza do resultado, a gente vai realizar essa comparação em duas etapas. Na primeira etapa, a gente vai comparar dois dispositivos Sonoff originais, sem nenhuma alteração. Na segunda etapa, a gente vai realizar um comparativo entre um desses dispositivos, na versão original, e o outro com alteração do firmware para o Tasmota. Com o resultado desta comparação, a gente consegue responder a seguinte pergunta: eu preciso realizar algum ajuste? É preciso fazer alguma calibração? Primeiro comparativo entre os dois Sonoffs. Para realizar o teste, nós vamos utilizar dois dispositivos Sonoff medidor de corrente. Um é a Revisão 2 e o outro é a R2. Eu não sei exatamente qual que é a diferença entre eles, mas são dois dispositivos com firmware original. Nós conectamos um cabo que vai direto para o Sonoff, para essa versão daqui, para esse segundo aparelho, e desse segundo aparelho existe uma conexão que liga o forno elétrico através desta tomada. Nós colocamos água dentro do forno elétrico para evitar de ligar ele a vazio e vamos utilizar as duas resistências. Para a gente identificar qual aparelho está ligado em qual dispositivo e que os dois dispositivos vão iniciar com a mesma configuração, nós vamos verificar aqui dentro do aplicativo da Sonoff, do eWeLink, o que existe de informação em cada um desses dois aparelhos. Primeiro nós vamos verificar esse dispositivo que foi nomeado DB1. Aqui informa que ele tem a última versão do software do dispositivo e que ele é um dispositivo POW-R2. Vamos retornar aqui. Para identificarmos esse dispositivo, eu vou desligar. Então, ele é o dispositivo que na tela aparece como sendo do lado direito. Então, vamos utilizar a ferramenta tecnológica para marcar esse dispositivo. Este é o B1. Agora nós vamos analisar a configuração do dispositivo B2, ele está com o contato desligado. Então, inicialmente vamos verificar a versão do software, ele indica aqui que é a última versão do software. Esse daqui também indica que é um POW Revisão 2, ele tem um nome um pouquinho diferente na embalagem dele. E agora vamos tentar ligar o dispositivo, ligou o dispositivo, então esse a gente vai identificar como sendo o B2. Então, temos os dois dispositivos, B2 e B1. Vamos verificar se existe alguma informação de consumo. A gente vai para a medição instantânea, habilitamos ela para fazer uma medição em um período de tempo. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar ele desligado, a gente vai ligar, vai adicionar um timer. E a gente vai colocar um timer de 20 minutos para medir o consumo dentro desse tempo de 20 minutos com as duas resistências. Eu vou salvar esse timer e eu vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar e colocar timer para ligar em 1 minuto e um para desligar em 21 minutos. Vou adicionar um timer. 21 minutos e a ação vai ser desligar. Salvo ele. Eu configurei ele para ter dois temporizadores. O primeiro temporizador que vai ligar o dispositivo e o segundo temporizador que vai desligar o dispositivo, para que a gente, quando fizer uma outra medição, a gente tenha esse mesmo sistema de programação. Eu vou ligar agora o forno elétrico, eu vou aumentar esse tempo, colocar no tempo máximo, vou habilitar o timer para ligar e vou habilitar o timer para desligar. Então, dentro de 1 minuto ele vai acionar e dentro de 21 minutos ele vai desligar o forno e eu vou manter o marcador de tempo sempre acionado para que ele não desligue no meio desse intervalo. Pronto, ligou o relé B1 e agora ele vai contar o tempo para os 20 minutos de funcionamento. E aqui ele já aparece marcando 662 watts, 660 watts, arredondando aqui no B2, e agora no B1 ele está indicando também 660 watts,
com dados bem próximos entre um e o outro, mostrando que os dois estão bem alinhados entre si. A gente vai acompanhar o resultado para ver para ver quanto que ele indica de consumo e para podermos avaliar qual que é o resultado que será dado no final desse tempo de 20 minutos. O tempo do ensaio terminou. Vocês observem que o relé Sonoff B2 ele já desligou a alimentação. Agora nós vamos analisar o que deu de resultado de consumo. O que a gente percebe? Esse aqui está zerado, esse é o B2 que desligou. E no resultado de consumo deu 0,22 kW. Como a atualização disso ela é muito demorada, vai ser difícil realizar um teste mais preciso em cima disso. Então esse não é um bom parâmetro para a gente fazer um teste de comparativo entre os dois, porque ele vai dar uma imprecisão muito grande. Ele também deu 0,22 kW, mas isso não significa grandes coisas. Porque o step foi 0,06, 0,12, 0,16 e agora pulou para 0,22. Então, esse resultado de consumo ele não é interessante. Vamos observar se tem algum outro parâmetro dentro do Sonoff que nos permita fazer um ensaio mais apurado. O que a gente pode considerar é a tensão e a corrente e a potência que foram medidas pelos dois aparelhos. Vamos para o segundo comparativo entre um dispositivo Sonoff original e um dispositivo com firmware alterado para o Tasmota. Muito bem, nós já tasmotizamos o B2 e agora a gente vai verificar, vai fazer um outro ensaio de comparação, incluindo aqui o mesmo ensaio que foi realizado anteriormente e depois comparando os dois valores. Como vocês podem perceber na tela do IWE-Link, não existe mais o B2 foi tasmotizado e ele não se encontra mais disponível no aplicativo da IWE-Link. Agora ele está disponível através da interface web que está na tela. A gente vai colocar de novo aqui dentro a tela de consumo. Eu não vou fazer o registro de consumo de energia, porque ele de qualquer forma vai ficar bem impreciso. Precisaria de muito mais tempo, muito mais consumo de energia para a gente poder comparar aquele valor, aquela grandeza que tem sido apresentada por steps muito grandes. Então, o grau de finesse do número fornecido ele é muito baixo para a gente poder comparar a realização dos dois nesse ensaio. Precisaria de muito mais tempo de consumo para comparar os dois. Como a gente já fez a tasmotização do B2, a gente vai simplesmente comparar os dados de corrente, tensão e potência para verificar se eles correspondem àquilo que está sendo informado pela versão do Tasmota. Quando a gente observa na tela, nós vemos em torno de 660 watts, que era mais ou menos o que estava na versão original do Sonoff. E aqui a gente observa que no Tasmota, essa versão, esse dado, ele é bem menor. É em torno de 620 voltampere ou 605 watts. Essa é uma carga puramente resistiva, não tem potência reativa. Então, o dado que está sendo fornecido não é compatível com a carga que está
com a carga que está conectada nos dois dispositivos. Então, sim, só observando os números a gente compreende que é preciso ter um reajuste na versão tasmatizada. Não é possível utilizar ela, se eu quiser o mínimo de precisão, não é possível simplesmente tasmatizar e entender que ele vai fornecer um resultado comparável entre um e outro. A gente observa que está bem diferente ali. 5.13 amperes, 5.1 ampere, aparece 4.8 ampere. Então o resultado é bem diferente, vai ser preciso calibrar o Tasmota para que ele dê um resultado mais próximo do real. Eu fiz o ajuste do Tasmota B2, mas eu perdi o vídeo onde fazia esse ajuste. Então eu vou realizar esse ajuste num segundo dispositivo que já foi transformado em Tasmota, que tem o nome de geladeira. E como vocês podem perceber, os dados de tensão são diferentes, são 208, 210 contra 222 volts. A mesma coisa quanto a corrente. Para fazer essa modificação e esta calibração no firmware do Tasmota, existe um comando chamado Power Set. A partir do momento que você tem uma referência confiável, como no caso que aparece aqui 263, 264 watts, basta dar o comando Power Set, Voltage Set, 221 volts, 222 volts, e Current Set, que todos esses ajustes, todos esses dados vão ser atualizados no Tasmota, e a diferença que existe entre uma versão e outra vai reduzir bastante, reduzindo o erro que existe quando a gente faz a simples conversão do Tasmota. É importante levar isso em consideração para que a gente tenha um resultado mais próximo da realidade e não um resultado bem díspare como o Tasmota vinha informando, especialmente quanto à potência reativa, que é uma informação que o Sonoff não traz. Então essa é uma das vantagens de você transformar o seu dispositivo em Tasmota, que começa a trazer mais informações que não haviam informadas antes pelo Sonoff. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.